Imagine viver em um mundo onde seu navio carregado de produtos não pode aportar em portos estrangeiros. Em 1684, foi exatamente isso que aconteceu no Brasil colonial. Uma proibição que mudaria o rumo do comércio e da economia por décadas. Este era o Brasil no século XVII. Um lugar de imensa promessa, mas, estranhamente, era um prisioneiro. Uma gaiola dourada, cujas barras não eram forjadas de ferro, mas de decretos reais e políticas econômicas, elaboradas a milhares de quilômetros de distância. A colônia era a joia da coroa portuguesa, sua riqueza fluindo de volta para Lisboa, em um fluxo constante e controlado. Mas, e se esse fluxo fosse completamente represado? O ano é 1684. O ar nas agitadas cidades portuárias de Salvador, Recife e Rio de Janeiro está denso com o cheiro doce e enjoativo da cana-de-açúcar processada. Este é o cheiro da riqueza, o motor da economia colonial. No entanto, sob o burburinho diário dos cais, há uma tensão palpável. Rumores circulam entre comerciantes, senhores de engenho e marinheiros. Sussurros de uma nova lei do rei em Lisboa. Uma lei que apertaria o controle da coroa como nunca antes. Era um decreto que visava tornar o isolamento do Brasil absoluto, transformando-o de um mero apêndice econômico em um baú de tesouros completamente selado, ao qual apenas Portugal detinha a chave. Para realmente entender a onda de choque de 1684, você precisa primeiro compreender a própria fundação do Brasil colonial. A colônia era, em essência, uma gigantesca empresa comercial de propriedade da coroa portuguesa, e seu principal produto era o açúcar. Altos talos de cana-de-açúcar cobriam as terras férteis do Nordeste, especialmente em Pernambuco e Bahia. Essa cultura era mais valiosa que o ouro na época, uma mercadoria de luxo que adoçava o chá e as sobremesas da elite europeia. Toda a estrutura colonial, as vastas plantações, conhecidas como engenhos, a brutal instituição da escravidão que fornecia a mão de obra, e as cidades costeiras que serviam como centros de exportação, foi construída em torno da produção e do envio dessa única e preciosa mercadoria. Esse sistema econômico era regido por um conjunto rígido de regras conhecido como Pacto Colonial. E, honestamente, era menos um pacto e mais uma imposição unilateral de vontade. O princípio central era simples. A colônia existia apenas para o benefício da metrópole, Portugal. Sob esse arranjo, o Brasil era permitido negociar apenas com sua mãe-pátria. Produtores brasileiros tinham que vender seu açúcar, tabaco e algodão exclusivamente para comerciantes portugueses, muitas vezes a preços determinados em Lisboa. Em troca, os colonos eram forçados a comprar todos os seus produtos manufaturados, de tecidos e ferramentas a vinho e azeite, de Portugal, novamente a preços definidos pelos portugueses. Era um ciclo fechado projetado para a máxima extração de riqueza. O Decreto Real de 1684 não nasceu no vácuo. Foi uma resposta direta e contundente da coroa portuguesa, então sob a regência de Pedro II, a um problema crescente, o vazamento. Apesar das regras do Pacto Colonial, uma quantidade significativa de comércio clandestino já estava ocorrendo. Produtos brasileiros estavam encontrando seu caminho para outros mercados europeus, e navios estrangeiros estavam visitando sorrateiramente a extensa e mal patrulhada costa da colônia. Esse comércio ilícito representava uma perda massiva de receita para a coroa. O texto da lei era inequívoco e não deixava margem para interpretação. Proibia explicitamente qualquer navio construído ou registrado no Brasil de navegar ou atracar em qualquer porto fora do Império Português. Sua linguagem era severa, prometendo duras penalidades para qualquer capitão, comerciante ou oficial que ousasse desobedecer. O decreto essencialmente nacionalizou toda a rota de navegação transatlântica. O objetivo era centralizar todo o comércio colonial em Lisboa, transformando-a na única porta de entrada entre o Brasil e o resto do mundo. Os motivos por trás dessa medida drástica eram, bem,
3. Primeiro e mais importante era o controle econômico. Ao forçar todo o comércio através de Lisboa, a coroa podia garantir que arrecadava cada centavo de imposto, tanto sobre as exportações quanto sobre as importações. Foi um movimento para aperfeiçoar o monopólio e maximizar os lucros. Finalmente, foi um movimento estratégico contra os rivais europeus de Portugal, particularmente os holandeses e os ingleses, que estavam agressivamente tentando abrir o lucrativo mercado brasileiro. A implementação desse controle foi uma tarefa monumental. O impacto do decreto de 1684 foi imediato e devastador para a economia colonial brasileira. As primeiras e mais diretas vítimas foram os produtores de açúcar, os poderosos senhores de engenho. Com seu acesso a compradores alternativos completamente cortado, eles estavam agora inteiramente à mercê dos comerciantes portugueses. Isso criou um clássico mercado de comprador. Sabendo que os produtores não tinham para onde vender, os comerciantes em Lisboa podiam ditar os termos. O preço do açúcar brasileiro despencou na colônia, já que um excedente de oferta agora enfrentava um único comprador monopolista. Para a crescente classe de comerciantes e construtores navais nascidos no Brasil, a lei foi a sentença de morte. O decreto tornou essas atividades ilegais para o comércio internacional. Comerciantes locais que haviam começado a construir suas próprias redes comerciais foram instantaneamente excluídos da parte mais lucrativa do negócio. Simultaneamente, o custo de vida para todos na colônia disparou. Assim como os brasileiros foram forçados a vender seus produtos a preços baixos, eles foram compelidos a comprar produtos europeus a preços inflacionados. Como todos os produtos importados tinham que vir de Portugal, os comerciantes portugueses podiam cobrar o que quisessem por itens essenciais. Essa faca de dois gumes de menores receitas de exportação e maiores custos de importação espremeu toda a sociedade colonial, do rico proprietário de plantações ao colono comum. A riqueza da colônia estava sendo drenada de forma mais eficiente do que nunca. Essa asfixia econômica gerou profundo ressentimento e frustração. Os colonos se sentiam presos e explorados. A sensação de injustiça cresceu. O decreto de 1684, destinado a solidificar o controle português, inadvertidamente destacou o conflito fundamental de interesses entre a colônia e a metrópole. A engenhosidade humana, especialmente quando impulsionada pelo lucro, é notoriamente difícil de suprimir. A proibição absoluta de 1684 deu origem a uma era de ouro do contrabando. Com as vias legais para o comércio justo fechadas, as ilegais floresceram. A vasta costa brasileira, com suas inúmeras enseadas, estuários escondidos e enseadas esparsamente povoadas, era impossível para a marinha portuguesa patrulhar eficazmente. Essa geografia se tornou a maior aliada do contrabandista. Essas operações ilícitas eram sofisticadas e generalizadas. Navios ingleses, holandeses e franceses pairavam logo além do horizonte, esperando um sinal pré-arranjado de seus contatos em terra. Sob o manto da escuridão, barcos brasileiros menores, conhecidos como saveiros, deslizavam de fozes de rios escondidas para encontrá-los. Eles descarregavam açúcar, tabaco, couros e até ouro e diamantes, e em troca, recebiam produtos manufaturados como tecidos, armas e ferramentas, tudo a preços muito mais favoráveis do que os oferecidos pelos portugueses. A região ao sul do Rio de Janeiro, em torno de Ilha Grande e Paraty, tornou-se um notório centro de contrabando. Suas baías isoladas eram perfeitas para transações secretas. No Nordeste, navios franceses eram conhecidos por negociar diretamente com proprietários de plantações na costa da Paraíba. Até a foz do rio Amazonas se tornou um teatro para o comércio clandestino com os holandeses do vizinho Suriname. Este não era apenas o trabalho de comerciantes desonestos. Muitas vezes envolvia a cumplicidade de proprietários de plantações locais e, às vezes, até mesmo funcionários coloniais corruptos. O contrabando era mais do que apenas uma atividade econômica.
Era uma potente forma de resistência política. Cada saco de açúcar vendido a um capitão inglês, cada peça de tecido francês comprada em uma praia isolada, era um pequeno ato de rebelião contra o sufocante domínio do pacto colonial. Isso demonstrava que os colonos não aceitavam passivamente seu destino. Eles eram agentes ativos, dispostos a quebrar a lei e arriscar punições severas para perseguir seus próprios interesses econômicos. Essa rede subterrânea de comércio não apenas manteve a economia colonial à tona, mas também manteve o Brasil conectado ao mundo mais amplo, promovendo relacionamentos e trocando ideias que a coroa portuguesa havia tentado tão desesperadamente impedir. A Proibição de 1684 e o Pacto Colonial Abrangente lançaram uma longa e sombria sombra sobre o desenvolvimento econômico do Brasil, com efeitos que perdurariam por séculos. Ao forçar a colônia a uma posição de total dependência de um único parceiro comercial, Portugal efetivamente atrofiou a diversificação econômica e o crescimento industrial do Brasil. Toda a economia estava voltada para a exportação de um punhado de matérias-primas, principalmente açúcar e, mais tarde, ouro e diamantes. Não havia incentivo para desenvolver a manufatura local, pois todos os produtos acabados tinham que ser importados de Portugal. Isso criou uma fraqueza estrutural, uma dependência das exportações de commodities que caracterizaria a economia brasileira muito depois do fim do período colonial. Esse legado de dependência estava profundamente enraizado. Quando a corte real portuguesa, fugindo da invasão de Napoleão, chegou ao Rio de Janeiro em 1808, um dos primeiros e mais revolucionários atos de Dom João VI foi a assinatura do Decreto de Abertura dos Portos às Nações Amigas. Esse ato desmantelou oficialmente a Proibição de 1684 e o cerne do Pacto Colonial. Pela primeira vez em mais de um século, o Brasil podia legalmente comerciar diretamente com outros países, principalmente a Grã-Bretanha. Foi um evento memorável, celebrado como uma forma de emancipação econômica. Marcou o fim do isolamento formal do Brasil e o início de sua integração na economia global. No entanto, a abertura dos portos não apagou magicamente o legado do passado. Refletir sobre o dia em que o Brasil foi trancado para o mundo oferece uma poderosa lição sobre a importância vital da liberdade econômica. O decreto de 1684 foi a expressão máxima da lógica mercantilista, onde a riqueza de uma nação era vista como um bolo finito a ser guardado, em vez de um potencial crescente a ser cultivado através do intercâmbio. As lições aprendidas com a amarga colheita de 1684 são tão relevantes hoje, em nosso mundo globalizado e interconectado, quanto eram séculos atrás. Elas nos lembram que o comércio é mais do que apenas a troca de bens. É a troca de ideias, o fomento de relacionamentos e o motor do progresso. A liberdade de conectar, de comprar e vender, de competir e colaborar, não é uma mera preferência econômica. É um dos pilares fundamentais sobre os quais se constroem sociedades prósperas e resilientes. A história dessa proibição mostra como o controle colonial moldou a economia brasileira. E lembra que, no comércio, liberdade é mais do que navegar. É poder escolher o próprio porto de chegada.